Quando o melhor vaqueiro do território abriu os olhos naquela manhã, o sol ainda não havia tocado o topo das montanhas, mas um grupo de guerreiros apaches já o esperava à porta. E atrás deles, coberto de poeira, vinha o cavalo mais indomável que ele já tinha visto. Só que naquele momento Carter não tinha como saber. Domar aquele animal seria a parte mais fácil do que estava por vir. Porque no dia seguinte, o líder da tribo faria uma exigência que mudaria sua vida para sempre. Casar-se com a filha de sangue Apache, uma mulher que o encararia como inimigo antes de vê-lo como homem. O rancho de Carter Dunn ficava na borda da vastidão. Dali até a primeira sombra de civilização, havia um dia inteiro de cavalgada. Ele gostava disso, do isolamento, do silêncio e da paz que vinha de trabalhar com cavalos. Animais que, ao contrário de pessoas, nunca mentiam. Naquela madrugada, porém, o silêncio foi quebrado. 3 guerreiros apaches surgiram no horizonte, vindos como sombras da linha seca das colinas. Carter já conhecia o modo de montar deles. Coluna ereta, olhar firme, respiração controlada. Mas algo estava diferente. Eles vinham tensos, duros, quase inquietos. O maior deles, com pintura vermelha cruzando o rosto, desmontou primeiro. "Vaqueiro Carter Dunn", anunciou com voz profunda. "Precisamos de você." Carter ergueu o chapéu para limpar a testa suada. Não era comum apaches aparecerem ali, menos ainda com esse tipo de urgência. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. O guerreiro olhou para trás. E foi então que Carter o viu. O cavalo vinha amarrado com 3 cordas grossas, puxado por 2 homens de cada lado. O animal relinchava com fúria, a crina escura caindo como uma tempestade sobre os olhos selvagens. Havia marcas de tentativas de montaria por todo o corpo, arranhões, mordidas, golpes. Mas o mais impressionante era o olhar. Aquele cavalo não era apenas indomado, era um espírito em guerra. "Chamamos ele de Tempestade da Noite", disse o guerreiro. "Pertencia ao filho do nosso chefe, morto na última estação. Desde então, ninguém consegue tocá-lo, nem mesmo nossos melhores domadores." Carter cruzou os braços. "E vocês querem que eu tente?" O Apache assentiu. "Você é o melhor vaqueiro dessas terras. Pelo menos é o que dizem." Carter respirou fundo. Sabia que aceitar significava entrar num território que poucos brancos ousavam pisar e que poderia irritar a tribo se falhasse. Mas também sabia que aquele desafio chamava algo dentro dele, algo que não conseguia explicar. "Está bem", disse por fim. "Mas vou precisar trabalhar com o cavalo aqui. Ele não vai aceitar tanta gente olhando para ele." Os guerreiros trocaram olhares. Era incomum permitir que um animal da tribo fosse tratado fora do território Apache. Mas eles estavam desesperados. "E faremos como pedir", responderam. E assim começou tudo. Carter se aproximou lentamente do cavalo. O animal bufava, as narinas pulsando como fogo vivo. Ao redor, os apaches observavam em silêncio. "Quieto, garoto", murmurou Carter, aproximando-se com as mãos abertas. Tempestade da Noite deu um coice tão rápido que a poeira subiu como explosão. Um dos guerreiros prendeu a respiração, mas Carter nem mesmo recuou. Ele conhecia cavalos e sabia quando um golpe era aviso, não ataque. "Você perdeu alguém, não foi?" falou em voz baixa. "Eu também." Não sabia por que disse aquilo. Talvez porque reconheceu a dor nos olhos do cavalo, a mesma que ele próprio carregava desde a morte da esposa, 3 anos antes. Ele estendeu a mão. Tempestade recuou, mas não atacou. Por horas, Carter ficou apenas ali, em silêncio, respirando no mesmo ritmo do animal, esperando que a tensão cedesse. O sol já se punha quando deu o primeiro passo decisivo. Tocou a lateral do pescoço do cavalo. Os guerreiros ficaram tensos. Alguns levaram a mão ao cabo do machado, como se temessem que o animal explodisse em violência. Mas Tempestade apenas tremeu. Carter
sentiu aquilo, o limite, a entrega parcial, a batalha interna. E soube que naquele momento o cavalo permitiu ser tocado porque entendeu que o homem não queria dominá-lo à força. Queria compreendê-lo. Amanhã, disse Carter à tribo, eu o monto. Os apaches ficaram em silêncio, mas entre eles havia um brilho de esperança. Todos, exceto uma mulher. Ela estava parada atrás dos guerreiros, embora não estivesse ali quando eles chegaram. Tinha postura rígida, olhar penetrante e expressão difícil de decifrar. Era jovem, aproximadamente 25 anos. Pele morena, cabelos negros presos com tiras de couro e um colar de dentes de lobo pendendo sobre o peito. E seus olhos? Carter sentiu um frio na espinha. Olhos como o céu antes de um furacão, profundos, sombrios, determinados. Ela o encarava como se pudesse atravessá-lo. O guerreiro ao lado percebeu o olhar dela e anunciou: essa é Nara, filha do nosso chefe, Atsa. Ela não o cumprimentou, não moveu a cabeça. Apenas apertou os olhos, avaliando o vaqueiro branco como se buscasse falhas em sua alma. Carter tirou o chapéu. Eu não ouvi você se aproximar. Você não deveria me ouvir, respondeu ela fria. Vim ver se você é digno de tocar o espírito que pertence à nossa família. O cavalo era do seu irmão? Perguntou Carter. Nara respirou fundo. A dor brilhou por um instante em seus olhos. Sim, ela deu meia volta e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, a tribo inteira cercou o campo onde Carter trabalharia com Tempestade da Noite. Carter aproximou-se do cavalo com calma, colocou o arreio e depois a sela. Montou. O inferno começou. Tempestade explodiu em violência, saltando, girando, tentando esmagá-lo. A poeira subiu como neblina espessa. Mas Carter se manteve firme. E no fim o cavalo cedeu. Abaixou a cabeça. A tribo ficou em choque. Nara, principalmente. Atsa aproximou-se, orgulhoso. Vaqueiro, disse, você fez o que nenhum dos nossos conseguiu. Carter desmontou. Eu apenas o ouvi. O chefe colocou a mão em seu ombro. Dormirá conosco hoje. Amanhã conversaremos sobre o que conquistou aqui. Nara o observava com um olhar indecifrável. A aldeia estava aquecida por fogueiras e Carter foi convidado para o centro da tribo. Atsa ergueu o bastão. Este homem trouxe paz ao espírito do cavalo. Os deuses o escolheram. Eu não entendo, disse Carter. O chefe sorriu. Amanhã entenderá. Ao nascer do sol, a tribo se reuniu. Atsa ergueu a voz. Vaqueiro Carter Dunn, exijo que se case com minha filha, Nara, para que a força de ontem permaneça em nosso povo. Carter congelou. Nara arregalou os olhos. O destino dele acabara de mudar. O silêncio após o anúncio era quase palpável. Atsa encarava Carter como se o destino estivesse escrito. Nara parecia pronta para explodir. Carter engoliu seco. Atsa, por quê? O líder respondeu. Porque Tempestade da Noite o escolheu. E porque minha filha está em perigo. Nara franziu o senho indignada. Pai, eu não preciso de proteção. Não por fraqueza, disse Atsa, mas porque há um traidor entre nós. Seu irmão foi morto por mãos da própria aldeia. A tribo murmurou. Carter sentiu o choque. Um assassino interno? Perguntou. Atsa assentiu. E ele deseja completar o que começou. Nara é o próximo alvo. A mulher ficou imóvel. O vento pareceu parar. Carter respirou fundo. E você acha que eu posso protegê-la? Sim, disse Atsa. Você foi escolhido. Nara olhou para Carter, fúria e vulnerabilidade misturadas. Carter avaliou tudo. A justiça, o perigo, Nara. E respondeu lentamente, se for para proteger sua filha e descobrir quem matou seu filho, então eu aceito. A aldeia explodiu em surpresa.
Nara sussurrou. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse ele, mas precisava ser feito. Atsa sorriu. A união será em 3 dias. Nara saiu, furiosa. Naquela noite, Atsa levou Carter para uma tenda ritual. O ar era pesado de fumaça e mistério. O líder começou a cantar. A fumaça tomou forma. Montanhas, um cavalo, um guerreiro caído e uma sombra fugindo. Esse é o assassino, disse Atsa. Outra figura surgiu, Nara cercada por sombras. Ela está em perigo, murmurou o chefe. Carter sentiu o peso do destino se fechar ao redor dele. Mais tarde, Carter encontrou Nara sentada sozinha. Você acha que meu pai está certo? Perguntou ela. Acho que ele quer te proteger, disse Carter, ou quer controlar meu destino. Ninguém vai te controlar, respondeu ele, enquanto eu estiver aqui. Ela o olhou por um longo tempo. Você vai mesmo casar comigo? Vou te proteger, casamento ou não. Antes que ela respondesse, um guerreiro surgiu correndo. Nara! Carter! Venham rápido! Encontramos sangue e pegadas e a marca da morte Apache. Nara empalideceu. Carter soube. O inimigo já estava perto. O vento daquela noite parecia arrastar sussurros de outro mundo. Ele passava por entre as árvores como se contasse histórias de espíritos antigos, e Mika, sentada diante da fogueira, sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Talvez fosse o frio. Talvez fosse o que seu pai havia exigido. Talvez fosse algo ainda mais profundo, algo que ela temia admitir até para si mesma. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas que brilhavam como lascas afiadas de obsidiana. A tribo começava a recolher-se, mas Mika permanecia ali, imóvel, o olhar preso ao fogo que dançava diante dela. As brasas estalavam como passos invisíveis. Cada lampejo avermelhado lembrava-lhe a voz dura de seu pai, o líder da tribo. Amanhã, quero tua resposta. Como poderia dar uma resposta quando sua alma parecia dividida ao meio? Atsa, ou pelo menos o espírito dele, não saía de seus pensamentos. O cavalo que ninguém dominava, o cavalo que representava para a tribo a própria essência da liberdade indômita. Atsa não aceitava homens, não aceitava toque, não aceitava rédeas. Alguns acreditavam que o animal carregava um espírito ancestral dentro de si, e ainda assim, o estrangeiro o tocara, o estrangeiro que seu pai queria transformar em marido. Ela fechou os olhos, tentando afastar a imagem do vaqueiro montado no garanhão Apache. A maneira como ele segurara firme, mas com respeito, a respiração calma, o corpo alinhado com o do animal, como se houvesse entre eles uma linguagem silenciosa que ninguém mais era capaz de compreender. Mika odiava admitir isso, mas aquele momento mexera com ela, profundamente. Um som suave às suas costas a fez girar a cabeça. Um toque leve no chão, como passos discretos. Por instantes, Mika pensou ser alguém da tribo, mas então viu. Era apenas uma sombra que se movia entre as árvores. Uma sombra pesada, poderosa. Uma sombra equina. Atsa! Ela sussurrou. O cavalo ergueu a cabeça como se confirmasse. Mika levantou-se devagar. Atsa raramente se aproximava da aldeia durante a noite. Era um espírito livre, surgia e desaparecia ao seu próprio tempo. O fato de estar ali, parado, respirando profundamente, fitando-a com aqueles olhos escuros e profundos, era um sinal. De que ela não sabia. Você também sente isso, não sente? Ela murmurou, aproximando-se um pouco mais. Algo está mudando. Atsa bufou, como se concordasse. Mika deu mais um passo. O cavalo não recuou. Pelo contrário, inclinou o pescoço, observando-a. E naquele momento, Mika sentiu algo dentro de si se apertar como um nó. Talvez tivesse sido tolice pensar que apenas o estrangeiro havia criado algum laço com o garanhão. Talvez Atsa não fosse tão indiferente quanto todos acreditavam. Ou talvez
Talvez ele estivesse tentando avisá-la. Foi então que ela ouviu passos pesados no chão. Alguém se aproximava. Mika imediatamente reconheceu o ritmo firme e autoritário. Era seu pai. O líder da tribo surgiu entre as sombras, a postura imponente, o rosto marcado pela lua. Você devia estar descansando, disse ele a voz baixa, mas carregada de força. Amanhã será um dia importante. Mika endireitou a postura, respirando fundo. Para quem? Perguntou ela, encarando-o. O pai ergueu o queixo. Para todos nós. Para a tribo. Para o futuro. E para você. Ela apertou os punhos. Pai, eu... Mas não teve chance de continuar. O líder ergueu a mão, exigindo silêncio. Amanhã, quando o sol se erguer, falarei com o estrangeiro. Quero saber se ele aceita minha condição. Mika sentiu o coração afundar no peito. O silêncio pesou entre eles. Atsa bufou atrás dela, inquieto. E se ele disser não? Mika perguntou com um fio de voz. O pai virou-se para o cavalo e depois para ela, com olhos que pareciam enxergar além. Ele não dirá. Sua voz não era uma aposta. Era uma certeza. Mika sentiu-se pequena, presa numa teia que não tecera. Ela amava sua tribo, amava sua gente, amava seu pai. Mas casamento, com um homem que nem conhecia? Atsa pisou no chão, inquieto, como se percebesse o turbilhão dentro dela. Seu pai estreitou os olhos. Mika, ele começou, mas a voz suavizou de forma inesperada. O estrangeiro é diferente. Ele tem algo que os outros não têm. Força, calma, espírito. Se Atsa o aceitou, então há algo nele que nenhum de nós possui. Mika apertou o lábio inferior. Isso não significa que ele deve ser meu marido. O líder suspirou, algo raro naquele homem. Você tem 25 anos, minha filha, e o destino dos nossos depende das alianças que construímos. Se esse homem domar Atsa, o espírito do cavalo será dele, e isso fará dele parte da nossa história. Mika desviou o olhar. Sentia seu peito apertar. Pai, e o meu destino? Sussurrou ela. O líder colocou a mão no ombro dela, firme, mas não cruel. Seu destino é maior do que você imagina. E então se afastou, desaparecendo entre as sombras. Mika permaneceu ali, imóvel, lutando contra as lágrimas. Atsa aproximou-se e encostou o focinho em seu ombro como se entendesse sua dor. Eu sei, sussurrou ela, acariciando o pescoço do animal. Eu sei. Enquanto isso, o melhor vaqueiro do oeste não dormia. Ele permanecia sentado diante de uma fogueira pequena, a pouca distância da aldeia, como lhe haviam instruído. A lua iluminava o rosto do homem, marcando suas feições duras, mas pensativas. Ele não era bobo. Sabia que havia algo por trás da maneira como o líder da tribo o observara. Sabia que aquele dia mudara mais coisas do que apenas o domínio de um cavalo. Sabia que estava envolvido em algo maior, mas não sabia o quê. Ainda assim, não conseguia tirar Mika da cabeça. A forma como ela olhara para ele quando Atsa finalmente se acalmara. Não era apenas surpresa, era outra coisa. Algo quente, profundo, perigoso. Ele inclinou o corpo para a frente, apoiando os braços nos joelhos. O fogo estalava diante dele, projetando sombras que pareciam dançar com intenções próprias. Atsa, um cavalo que ninguém domava, um cavalo que lutava até o sangue, um cavalo que muitos acreditavam ser tocado pelos espíritos. E ainda assim, por algum motivo que ele não compreendia, o animal havia confiado nele. Por quê? Ele fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta que não surgia. Algo no peito lhe dizia que aquilo ainda traria consequências. Consequências sérias. Um farfalhar de galhos o fez abrir os olhos, e então ouviu um sussurro. Ei, vaqueiro! Ele se virou. Mika estava ali. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros.
Os olhos pareciam iluminados pelo brilho do fogo, e a expressão... a expressão dela era algo que o deixaria inquieto por muito tempo. Você devia estar dormindo, ele murmurou. Você também. Ela deu um passo à frente. Precisamos conversar. O coração dele bateu mais rápido, embora ele tentasse não demonstrar. Sobre o quê? Ela respirou fundo, como se preparasse para quebrar uma regra invisível. Meu pai. Sua voz era um fio tenso. Ele vai falar com você amanhã. Imagino que sim. Ele vai pedir que você se case comigo. O vaqueiro ficou imóvel. Por um instante, o mundo pareceu silenciar. O fogo estalou. O vento passou. E ele simplesmente ficou ali, encarando-a. Mika continuou. Eu não quero que você seja pego de surpresa. Não quero que pense que isso é escolha minha. A voz dela vacilou. Ele não me perguntou o que eu queria. Ele se levantou devagar, e quando ficou diante dela, percebeu que Mika era ainda mais forte, ainda mais intensa, ainda mais viva do que parecera durante o dia. Ela era perigosa e fascinante. E o que você quer? Ele perguntou, a voz baixa, quase rouca. Mika desviou o olhar, respirando fundo. Eu não sei. Depois, encarou-o de novo, e seus olhos eram chamas. Mas não quero que você aceite apenas por obrigação. Nem por medo, nem por interesse. Silêncio. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. Não é assim que funciono, disse ele. Ela piscou lentamente, analisando-o. Meu pai não aceita respostas fáceis. Se você disser não, ele vai achar que isso é uma afronta à honra da tribo. E se eu disser sim? Perguntou o vaqueiro. Mika sentiu algo prender sua respiração. Ele deu mais um passo. Agora estava perto demais. Perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele, o cheiro de couro, cavalo e fogo. Se eu disser sim, Mika, ele continuou, vai ser porque eu escolhi, não porque fui forçado. A respiração dela falhou. Por que escolheria isso? Sussurrou. Ele ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão para tocá-la. Mas não tocou. Apenas deixou a mão pairar perto do rosto dela. Porque desde o momento em que te vi, ele murmurou, acho que já estou preso nessa história, quer eu queira ou não. Mika fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo diferente ali, algo perigoso, algo que podia destruir os dois. Atsa, distante, relinchou, como se pressentisse que aquela noite mudaria tudo. E foi naquele exato instante que a voz do líder da tribo ecoou entre as árvores. Mika! Ela se afastou rápido. Ele recuou. O coração dos dois disparou. A tensão se rompeu no ar, apenas por um momento. Mas o desejo, esse só cresceu, e o líder da tribo se aproximava, com passos rápidos, com decisões prontas, e com uma verdade que ainda não fora revelada, e que transformaria o amanhecer numa guerra prestes a explodir.